Você já prestou atenção que as pessoas que estão pregando o Evangelho, eles falam tanto de santidade e parecem que são mais santos do que Jesus? As pessoas que estão pregando o Evangelho, eles falam tanto de santidade que parecem que são mais santos do que Jesus. Eles pregam a santidade de uma forma que eles mostram que eles são o exemplo da santidade para o povo, ó, os que estão pregando. Não porque Deus não habita em templo sujo, você tem que ser assim, tem que deixar isso. Você não pode estar com esse pensamento, com isso, com aquilo outro. E eles mostram na pregação de santidade que eles são mais santos do que Jesus dentro da forma autoritária, arrogante que eles pregam. O próprio Jesus Cristo, ele pregava um evangelho que não condenava ninguém por roupa, por comida e nem por veste. Jesus, o evangelho que ele pregou, não focava a necessidade do povo de roupa, de usos e costumes, de religiosidade vivendo dentro dela. Ao contrário, Jesus reprovou toda a vida religiosa, todo o costume, toda a prática, todos os preceitos que o povo vivia na religião. Toda a santidade que eles viviam, porque era uma santidade dentro dos princípios religiosos. Não era na palavra de Deus. A santidade que esse povo hoje religioso também vivem é dentro dos princípios religiosos. Não, eu sou santo, eu não visto isso. Ó, eu não estou ali naquele meio. Eu sou santo, tem que santificar a vida. Deus não habita em templos sujos. Deus não habita nessas igrejas não. Mais sujo, mais corrupto, mais pagão e banal, anátema, do que está hoje dentro dessas igrejas. Aí você fica julgando as pessoas que Deus não habita nelas e diz que Deus habita aí dentro desse templo, dentro dessa igreja, dentro desse local, desse ambiente, onde tem hipocrisia, mentira, fingimento, onde tem engano, onde está todo mundo vivendo dentro das suas vaidades, onde todo mundo vive dentro da conveniência e da satisfação, onde todo mundo está ali mostrando um padrão religioso, onde se vive dentro de preceito dos homens e não de Deus. Aí você acha que Deus habita nessa igreja, nesse local, nesse ambiente que você diz que é o templo, é lugar santo. Lugar santo é a vida de quem creu em Jesus, não é um local, uma instituição, um ambiente geográfico. Aí ficam os sermões de moralidade, de santidade dentro desses templos, por esses homens que estão mais longe de Deus do que os que estão lá bebendo, roubando e matando. Você acredita nisso ou não? Você acredita que os que estão mais afastados de Deus são os que estão dentro das igrejas, religiões? Os que estão com o coração mais duro para Deus são os que estão dentro das igrejas e religiões dizendo que são de Deus? Acredita nisso não? É porque você não tem o conhecimento da verdade. Vai pregar a verdade para aqueles que estão lá dentro das igrejas, eles não querem ouvir, eles desprezam, eles rejeitam, eles têm o coração duro. Vai pregar a verdade do Evangelho para aqueles que estão no bar, roubando, se drogando, eles ouvem, eles aceitam, eles dão atenção, eles são humildes para entender a miséria deles. Vai pregar para os religiosos dentro da igreja, que se dizem de Deus, não, nós não somos do mundo, somos de Deus. Eles se colocam como de Deus por meio da religião. Eles acham que são de Deus pela religião. Eles acham que são santos, estão aprovados por Deus pela religião e a vida religiosa. É os mais duros de coração. É os que mais rejeitam o Evangelho. Vai pregar o Evangelho para um religioso evangélico.
Vai pregar o evangelho para um religioso católico? Vai pregar o evangelho para um religioso testemunho de Jeová? Para um religioso de Mórmon? Para um religioso espírita? Eles vão combater contra o evangelho, defendendo os seus princípios e a causa da sua religião. Isso que eu estou falando é alguma mentira, irmão? É mentira o que eu estou falando? Vai pregar para um religioso evangélico, dizer para ele que casa de Deus não é igreja, que ele vai logo arrumar uma briga contigo. Ele vai defender essa mentira como se fosse verdade. Vai pregar para um religioso evangélico que para ser salvo não precisa de igreja. Ele vai arrumar uma briga contigo. Ele vai defender a mentira que ele foi ensinado dentro de igreja. Tem que ser salvo na igreja. Tem que estar numa igreja. O crente, o lugar dele é a igreja. O lugar de igreja é para evangélico. Mas o lugar para salvo é o evangelho. Não é a igreja evangélica. O salvo tem que estar no evangelho para se manter salvo. Não é dentro de igrejas evangélicas. Então, vá pregar a verdade para um desses religiosos que se colocam o mais santo, o mais de Deus, que prega o amor, a santidade, a justiça, a verdade de Deus. Vai pregar para um desses religiosos. É só na vida falsa religiosa, a vida da conveniência religiosa, a vida da formalidade religiosa, a vida dentro dos valores e princípios da religião, a vida no mundo falso de Deus, onde entendem que são de Deus e quem está fora do sistema religioso não é. Estão tão perdidos quantos os que estão fora. O coração mais duro, os que mais rejeitam a verdade do Evangelho, são os que estão dentro das religiões, seja ela católica, evangélica, espírita, budista, mórmon. A resistência ao Evangelho, ela é mais pelos grupos religiosos. Os pecadores que estão dentro da vida banal, que não estão dentro da maquiagem da religião, aceitam mais o Evangelho do que os que estão dentro da maquiagem da religião, da vida mentirosa de Deus na religião, pensando que eles são de Deus e os outros não. Todos estão perdidos, irmão. Só está em Deus, na vida com Deus, quem está em Cristo, no Evangelho. Não é quem está em nenhuma religião. O próprio Jesus, aonde ele encontrou mais resistência, aonde os corações eram mais duros, aonde faziam mais oposição a Jesus e resistia ao Evangelho, eram os religiosos. Enquanto os pecadores comuns, prostitutos, malfeitores, estavam recebendo o Evangelho. Os líderes religiosos e os seus discípulos da religião estavam resistindo a Jesus, estavam desprezando Jesus, estavam combatendo contra Jesus, defendendo seus princípios religiosos. Então eu peço a vocês que meditem nisso. Sua vida de santidade para com Deus não é pela tua religião, nem pela tua formalidade religiosa. A vida do homem de santidade para com Deus é em Cristo, por onde o homem é santificado. E tem que viver uma vida na santidade com Deus, guardando e praticando a palavra. Não é guardando e praticando, sendo devoto e praticante de obra religiosa e nem de formalidade religiosa. É em Cristo, na palavra de Cristo. Cuidado, não endureça o seu coração quando ouvires o Espírito de Deus falar a você. E eu creio que Ele está falando a você agora para divertir você, para que você seja livre da religião e da religiosidade. E conheça a verdade em Cristo, para viver a vida de liberdade em Deus, sem o peso, sem o fardo, sem o jugo da religião. Sem ser propriedade, sem ser negócio de religião, de sistema religioso algum. Conheça Jesus para estar na liberdade que Deus quer libertar o homem para a vida com Ele. Uma vida em espírito e em verdade, andando por Cristo, na palavra de Cristo. Não uma vida presa, devota e praticante de religião, de obrigação religiosa, preso no sistema, alienado, dependente e negócio do homem, no sistema onde a vida do povo está presa e escravizada. Então que Deus abençoe vocês e que vocês entendam
essa palavra, essa orientação, essa demonstração e essa correção para a edificação da sua vida de fé e de conhecimento em Deus.